Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Samuel Vinícius, eu curso o terceiro semestre de Sistema de Informação na Faculdade Sfacate e hoje eu vou apresentar um trabalho com a abordagem do tema Clusters. O que é um cluster? Cluster é o nome dado a um sistema que relaciona dois ou mais computadores, nunca um, para que esses trabalhem de maneira conjunta, no intuito de processar uma tarefa. Essas máquinas dividem entre si as atividades de processamento e executam esse trabalho de maneira simultânea. Cada computador que faz parte do cluster recebe o nome de nó ou node. Então, basicamente é isso. O cluster é um conjunto de máquinas, que trabalham entre si para executar uma única tarefa. Seria como se fosse um único computador, Basicamente seria isso, um único computador, só que através desse único computador tem várias máquinas, trabalhando em conjunto. Teoricamente, não há limite máximo de nós, mas independentemente da quantidade de máquinas que o compõem, o cluster deve ser transparente, ou seja, ser visto pelo usuário ou por outro sistema que necessita desse processamento como um único computador. Então é basicamente isso, O cluster tem que ser visto pelo usuário como uma única máquina trabalhando, e não como várias que verdadeiramente o formam. Assim como o sistema, que tem basicamente a função de unir todas as máquinas para formar um só processamento. Os nós do cluster devem ser interconectados preferencialmente por uma tecnologia de rede conhecida para fins de manutenção e controle de custos, como a Ethernet. E é extremamente importante que o padrão adotado permita a inclusão ou retirada de nós com o cluster em funcionamento. Do contrário, o trabalho da remoção e substituição de um computador que apresenta problemas, por exemplo, faria a aplicação como um todo parar. Então, é isso, É basicamente necessário que você tenha um método do qual você não precise ter que parar todo o trabalho das máquinas por causa de uma única máquina que precisa ser retirada para manutenção. Isso é muito importante, pois substituir uma máquina ou hardware com o cluster ainda em funcionamento é uma grande vantagem. A computação em cluster se mostra muitas vezes como uma solução viável, porque os nós podem até mesmo ser compostos por computadores simples, como PCs de desempenho mediano. Juntos, eles configuram um sistema de processamento com capacidade suficiente para dar conta de determinadas aplicações, que se fossem atendidas por supercomputadores ou servidores sofisticados, exigiriam investimentos muito maiores. Então, como eu acabei de ler aqui, não é necessariamente obrigatório criar um cluster com máquinas super potentes de última geração. É bem possível montar clusters com computadores até domésticos, com hardware comum, e obter resultados até satisfatórios. Também não é necessário haver um conjunto de hardware exatamente igual em cada nó. Por outro lado, é importante que todas as máquinas utilizem o mesmo sistema operacional, de forma a garantir que o software que o controla, o cluster, consiga gerenciar todos os computadores que o integram. Como os clusters são formados? Pode parecer muito simples agregar vários computadores para trabalharem juntos, para executar uma tarefa, mas não é. O esforço para a construção eficiente desse tipo de uso começou na IBM, em 1960,
e até hoje passa por constante renovação. O objetivo é simples, é sempre aumentar a eficiência da fusão, ou seja, otimizar o uso pleno dos recursos de todas as estações e evoluir na dinamicidade do circuito. Então, o conceito da criação do cluster atualmente é basicamente esse, né? A otimização da montagem, da criação do cluster e da fusão das máquinas, né? Aqui nós temos os tipos de clusters, né? Como podemos ver aqui, temos o cluster BIOF. Temos também o cluster de alto desempenho, o cluster de alta disponibilidade, o cluster de balanceamento de carga, tem o cluster combo também e o cluster MOXIS. Cluster BIOF. O BIOF não é necessariamente um middleware, como muitas pessoas pensam. Na verdade, este nome faz referência a um padrão de clustering disponibilizado pela NASA em 1994 e amplamente adotado desde então. Um cluster BIOF se define basicamente pela ênfase nas seguintes características. Entre os nós deve haver pelo menos um que atue como mestre, para exercer o controle dos demais. As máquinas mestres são chamadas de front-end, as demais de back-end. Há a possibilidade de existir mais de um nó no front-end, para que cada um realize tarefas específicas, como o monitoramento, por exemplo. A comunicação entre os nós pode ser feita por redes do tipo Ethernet, mais comuns e mais baratas, como você já sabe. Não é necessário o uso de um hardware exigente, nem específico. A ideia é de se aproveitar componentes que possam ser encontrados facilmente, até mesmo em PCs considerados obsoletos, podem ser utilizados, como aqueles PCs domésticos e medianos. O sistema operacional deve ser de código aberto, razão pela qual o Linux e outras variações do Unix são bastante utilizados em clusters BIOF. O MOXIS, a ser abordado no próximo tópico, é uma opção bastante usada para esse fim. Os nós devem ser dedicar exclusivamente ao cluster. Deve-se fazer uso de uma biblioteca de comunicação apropriada, como a PVM ou a MPI. Ambas são direcionadas à troca de mensagens entre os nós. A MPI pode ser considerado mais avançado que o PVM, uma vez que consegue trabalhar em comunicação para todos os computadores ou apenas um determinado grupo. Perceba que com essas características pode-se construir um cluster muito poderoso ao mesmo tempo e poupar gastos com um equipamento e licença de software e manutenção. Este é o cluster montado por Thomas Sterling e Donald Becker para a NASA. Por exemplo, esse era composto por 16 computadores, né, com processadores da Intel 486 DX4 e sistema operacional Linux, conectados por uma rede de Ethernet de 10 MB por segundo. Com o sistema operacional Linux, eles fizeram esse primeiro clustering chegar ao desempenho de 60 megaflops. Como se vê, esta foi a solução consideravelmente mais barata e possivelmente menos complexa que um supercomputador. Cluster de alto desempenho. Também conhecido como cluster de alta performance, ele funciona permitindo que ocorra uma grande carga de processamento, com um alto volume de gigaflops, em computadores comuns e utilizando sistemas gratuitos, o que diminui seu custo. Cluster de alta disponibilidade.
São clusters os quais seu sistema consegue permanecer ativos por um longo período de tempo, em plena condição de uso. Sendo assim, podemos dizer que eles nunca param de funcionar. Além disso, conseguem detectar erros, protegendo-se de possíveis falhas. Clusters para balanceamento de carga. Esse tipo de cluster tem como função controlar a distribuição equilibrada de processamento. Requer um monitoramento constante na comunicação e em seus mecanismos de redundância, pois se ocorrer alguma falha, haverá uma interrupção no seu funcionamento. Cluster MOXes. MOX é a sigla para Multi-Computer Operating System for Linux. De maneira generalizada, o MOXes é uma extensão para o Linux ou sistemas baseados em Unix, de um sistema de cluster que trabalha como se fosse um único supercomputador, por meio de conceitos de distribuição de processos e balanceamento de carga. Funcionamento. Para que um cluster seja constituído, é necessário fazer uso de alguns elementos básicos. O primeiro deles você já conhece, os equipamentos a serem utilizados como os nós. Para isso, pode-se utilizar máquinas constituídas especificamente para funcionar como os nós. Nesses casos, os computadores teriam apenas dispositivos de hardware imprescindíveis ao cluster, mas também é possível utilizar computadores convencionais, como desktops para fins domésticos ou para o uso em escritório. Assim, uma universidade ou uma empresa, por exemplo, pode utilizar máquinas que foram substituídas por modelos mais recentes e criar um clustering e eventualmente economizar com a aquisição de servidores. Pontos positivos. Pode-se obter resultados tão bons quanto os até superiores que um servidor sofisticado a partir de máquinas mais simples e mais baratas. Ótima relação de custo-benefício. Não é necessário depender de um único fornecedor ou prestador de serviço para a reposição de componentes. As configurações de um cluster não costuma ser trivial, mas fazer um supercomputador funcionar pode ser muito mais trabalhoso e exigir pessoal especializado. É possível aumentar a capacidade de um cluster com a adição de nós ou remover máquinas para reparo sem interromper a aplicação. Há opções de softwares para clustering disponíveis livremente, o que facilita o uso de uma solução do tipo em universidades, por exemplo, relativa à facilidade de customização para o perfeito atendimento da aplicação. Cluster pode ser implementado tanto em uma aplicação sofisticada quanto em um sistema doméstico, criado para os fins de uso, por exemplo. Pontos negativos. A facilidade de expansão do cluster pode ser uma faca de dois gumes. A quantidade de máquinas pode aumentar tanto que a manutenção se torna mais trabalhosa. O espaço físico pode ficar impróprio, etc. A tecnologia de comunicação utilizada pode não oferecer a velocidade de transferência de dados ou até mesmo de resposta necessária. Dependendo da aplicação, um cluster tem como base uma rede local. Logo, não se pode acrescentar máquinas que estejam muito distantes geograficamente. Por esses aspectos, fica evidente que a necessidade e os requisitos de uma aplicação devem ser bem avaliados para que possa se decidir entre a implementação de um cluster ou outra tecnologia. Se o clustering for uma opção escolhida, deve-se seguir com a avaliação desta vez para se decidir sobre as soluções e recursos disponíveis. A origem da denominação cluster não é clara, mas sabe-se que as primeiras soluções de processamento paralelo remontam à década de 1960, vendo a partir daí alguns princípios que hoje formam a base da ideia de clustering. Aqui temos a classificação dos melhores supercomputadores do mundo. Podemos ver a diferença de núcleos e de teraflops de pico. Em quinto lugar temos o Mira da IBM. Em quarto lugar podemos ver o K-Computer da Fujitsu. Em terceiro lugar temos o Sequoia da IBM. Em segundo lugar temos o Titan da Crane. E por último, em primeiro lugar temos o Tian 2.